Fala pessoal, a gente já falou sobre taxa de prenhez, taxa de natalidade e hoje a gente vai falar sobre taxa de desmame. A taxa de desmame é um dos índices zootécnicos que define o sucesso da pecuária de cria e um dos indicadores que melhor refletem a eficiência do sistema produtivo. Ela representa o número de bezerros desmamados em relação ao total de vacas expostas à reprodução em determinado período. De forma simplificada, a taxa de desmame pode ser calculada da seguinte forma: taxa de desmame é igual ao número de bezerros desmamados dividido pelo número de vacas expostas à reprodução vezes 100. Ela responde a seguinte pergunta: de cada 100 vacas expostas à reprodução, quantos bezerros chegaram vivos até a desmama? E aqui um ponto de atenção: muita gente confunde taxa de desmame com taxa de sobrevivência. A taxa de sobrevivência mede quantos bezerros sobreviveram em relação ao total de bezerros nascidos, e que é inversamente proporcional à taxa de mortalidade, que mede o percentual de bezerros mortos em relação ao total de bezerros nascidos. E obviamente essas taxas impactam diretamente a taxa de desmame. Quanto menor a taxa de sobrevivência e maior a taxa de mortalidade, menor será a quantidade de bezerros desmamados. Infelizmente, no Brasil, a mortalidade de bezerros ainda é considerada elevada em muitas propriedades. Estimativas mostram mortalidade média próxima de 8% entre o nascimento e a desmama. Em algumas fazendas, esse número chega perto de 10%. Por outro lado, fazendas consideradas rentáveis conseguem trabalhar com mortalidade próxima de 1,5%. Agora vamos trazer isso para a prática. Imagine um sistema com 1.000 vacas expostas à reprodução e taxa de natalidade de 80%, ou seja, nesse cenário a fazenda teria aproximadamente 800 bezerros nascidos. Agora vamos comparar os dois cenários. O primeiro cenário com mortalidade de 8%. Com 800 bezerros nascidos, teremos perda de aproximadamente 64 animais, resultando em 736 bezerros desmamados. Já no segundo cenário, com mortalidade de apenas 1,5%, as mortes seriam de aproximadamente 12 animais, resultando em 788 bezerros desmamados. Percebam a diferença: 52 bezerros a mais desmamados apenas pela redução da mortalidade. Considerando um valor médio de venda de R$ 3.200 por bezerro na cotação atual, isso representa mais de R$ 166 mil de receita no caixa da fazenda. Uma boa taxa de desmame não afeta somente a receita, mas também o custo por bezerro desmamado e, consequentemente, o lucro e retorno sobre investimento. Para ilustrar esse conceito, vamos considerar uma fazenda com 1.000 vacas expostas à reprodução e um custo médio anual de R$ 1.500 por vaca, considerando todos os custos, diretos e indiretos. Nesse caso, o custo total das matrizes ao longo do ano será de R$ 1,5 milhão. Se essa fazenda, com uma taxa de desmame de 80%, produzir 800 bezerros desmamados, o custo das matrizes diluído por bezerro será de R$ 1.875. Supondo ainda que cada bezerro gere um custo direto adicional de R$ 300, com sanidade, creep feeding, por aí vai, o custo final de produção de cada bezerro desmamado será de R$ 2.175. Agora, se a taxa de desmame for de 60%, o custo do bezerro desmamado sobe para R$ 2.800. Ou seja, quanto menor a taxa de desmame, maior será o custo por bezerro desmamado. Agora vamos falar sobre alguns cuidados fundamentais após o nascimento. Um dos mais importantes é a queima do umbigo do bezerro. O umbigo do bezerro recém-nascido é uma porta de entrada para sujidades e bactérias. Quando a queima do umbigo é negligenciada, o bezerro está sujeito a doenças como onfalite e onfaloflebite, que em alguns casos podem evoluir para infecções generalizadas no organismo do animal, comprometendo o ganho de peso ou até mesmo levando o animal à morte. Nesse exemplo, vamos considerar o peso de um animal desmamado de 240 kg que teve a queima do umbigo realizada da maneira correta, e o peso de um animal desmamado de 192 kg que teve a queima do umbigo negligenciada logo após o nascimento, ambos com 7 meses de idade. Segundo a literatura, animais que têm a queima do umbigo negligenciada, quando não levados a óbito em decorrência de doenças, desmamam em torno de 20% mais leve quando comparados a animais que tiveram a queima do umbigo realizada de maneira correta. Nesse caso, considerando a cotação atual de R$ 16 por quilo na venda do bezerro, o animal que pesa 240 quilos é vendido por R$ 3.840, enquanto o animal que desmamou 20% mais leve, pesando 192 quilos, é vendido por R$ 3.072, uma diferença de R$ 768 por bezerro. Outro ponto importante é a ingestão de colostro. O ideal é que o bezerro mame o colostro nas primeiras 6 horas após o nascimento, na proporção de 10 a 15% sobre peso vivo. O colostro fornece imunoglobulinas, que são anticorpos, ou seja, o bezerro recebe imunidade garantindo uma sobrevida nos próximos meses. Animais que não consomem colostro podem apresentar baixo ganho de peso
e até mesmo serem levados à morte. E como a gente identifica no campo animais que não consumiram o colostro? Normalmente são bezerros com aparência triste, cabeça baixa e vazio no fundo. As vacas apresentam um úbere excessivamente cheio. Nesses casos, muitas vezes é necessário levar a vaca e o bezerro ao curral, levar o tronco de contenção e forçar a mamada. Se mesmo após a mamada forçada a vaca rejeitar o bezerro, ela deve ser levada diretamente para o descarte. O bezerro, nesse caso, precisa ser tratado na mamadeira. Outra dica importante é ter um banco de colostro na fazenda. Além de falhas no manejo, algumas doenças podem comprometer o desempenho e aumentar a mortalidade de bezerros. Clostridioses, pneumonias, verminoses, anaplasmose, babesiose, coccidiose, dentre outras. Mas uma das doenças que mais causam prejuízo na cria é a diarreia neonatal. E aqui vai uma dica extremamente importante. Sempre que o animal apresentar diarreia, colete uma amostra das fezes e envie para o laboratório. Essa ação permite identificar corretamente o agente causador da diarreia, aumentando a assertividade do tratamento utilizando o antibiótico correto. Além da sanidade, a nutrição tem impacto direto na taxa de desmame. Vacas bem nutridas produzem mais leite, mantêm melhor condição corporal e desmamam bezerros mais saudáveis e pesados. Já o bem-estar animal também é fundamental. Estresse, manejo brusco, superlotação, falta de sombra e água de baixa qualidade aumentam desafios sanitários e elevam o risco de perdas até a desmama. Muito cuidado também com a estrutura das benfeitorias e instalações. Arame solto no pasto, cerca-bamba onde o bezerro se enrosca, buraco no pasto, bebedouro fundo onde o bezerro cai para tomar água e não consegue sair, curral precário, dentre outras situações causadoras de mortes de bezerros. Por isso, ambiente seguro e vistoria diária dos lotes de animais são importantes para garantir uma boa taxa de desmame. No final das contas, a taxa de desmame mostra quantos bezerros realmente chegam ao final do ciclo produtivo. E mais importante, mostra o nível de eficiência do sistema de cria. Uma fazenda pode apresentar boa taxa de concepção, boa taxa de prenhez, baixa perda gestacional, boa taxa de natalidade, mas se a taxa de desmame for baixa, compromete todo o resultado da fazenda. E existe outro ponto fundamental: o produtor não produz apenas bezerros desmamados. O produtor produz quilos de bezerros desmamados. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar na próxima aula. Peso à desmama e sua importância econômica dentro da pecuária de corte. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado e a gente se vê na próxima.